Wilde contar uma história original a lançar pontos subtis para o mundo de hoje. E talvez não errássemos muito se disséssemos que há toda a probabilidade de aqui para a frente esta história fazer também história. E tal Calvino, autor que muito admirava a fórmula curta e exata dos contos tradicionais, cita por diversas vezes, e em diferentes obras aliás, uma máxima siciliana que nos diz il conto non mette tempo, ou seja, o conto não perde tempo. Ora, nunca esta sentença me pareceu tão apropriada como a narrativa de Palmira Martins Batista. Em primeiro lugar, porque o ritmo assumido pela história lhe atribui uma musicalidade própria em cada palavra, cada frase, parece estar a desempenhar um papel como uma composição musical, uma partitura, com cada nota insubstituível a contribuir para o efeito rítmico do conjunto. É este um conto que se lê de um fogo, não admitindo pausas. E é tão fácil imaginar dos pequenos leitores que terão daqui para a frente o privilégio de ouvir, e para se manter o registro apropriado, diria que se trata esta de uma história essencialmente para se ouvir contar. Mas é fácil imaginar os pequenos leitores a impacientarem-se perante uma interrupção e a perguntarem ansiosos: e depois? E depois? É que esta narrativa não pode perder tempo e corre a galope para o seu final. É, aliás, também Calvino que nos lembra: a história é um cavalo, um meio de transporte no andamento próprio. E como o tempo parece mesmo voar à leitura desta história, seríamos mesmo capazes de assegurar que será Pégaso este cavalo. Mas a máxima siciliana que nos diz o conto não perde tempo é também particularmente adequada para pensarmos a obra de Palmira Martins Batista, porque é efetivamente de tempo que aqui se fala. O tempo de um rei tirano que criou um tempo único só para si e que, passo a citar, não tolerava relógios. Na sua real opinião, aquele relógio de ouro que estava no maior salão do palácio e que já tinha pertencido ao seu pai, não tinha o direito de comandar a sua vida. Ele era rei e por isso tinha direito a ter o seu próprio tempo. Para ele, dividir o tempo em horas, minutos e segundos iguais para todos era um absurdo. Era próprio de gente pobre que tinha de ser mandada. Ora, ele era rei, tinha de ter outro tempo. Assim, perante a exigência do rei, o velho relojoeiro da corte não teve outro remédio senão construir um relógio em tudo o mais diferente dos restantes. Um relógio de cuco, sem horas, sem minutos, sem ponteiros, que a cada capricho do rei dizia: cucu, cucu, quem manda no tempo és tu, Alteza Real, que hora quer afinal? Como todas as histórias que persistem na memória, tem este texto um subtexto que lhe corre nas entrelinhas e que nos faz sair da história para pensar na história com H maiúsculo e nos tempos sociais que ora se vivem, sempre tão conturbados, sempre afinal com tão pouco tempo para o que é importante, às vezes para a leitura também. Por isso, mesmo depois de pousado o texto, o relógio de cuca continua a pulsar, mas com outra frase, aquela que empresta o final à obra: cucu, cucu, quem manda no tempo não és tu. Na modalidade juvenil,